todos. Daremos início à audiência pública referente à Lei de Diretriz Orçamentária de 2026, realizada no dia 28 de junho de 2025, às 14 horas. Senhores vereadores, público presente, aqueles que nos assistem pela internet, a todos o nosso boa tarde. Damos início a esta audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para a discussão da matéria referente ao Projeto-Lei 29/25, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2026 e da outras providências. Gostaria aqui de agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigado a presença do secretário da Agricultura, Marcelo Gregório, as pessoas que nos assistem pela internet. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Inicialmente, informo que o prazo das emendas do projeto iniciou-se no dia 23 de junho e será encerrado no dia 2 de julho, próxima quarta-feira. Além do recebimento das emendas a esta comissão, cabe a realização de audiência pública e análise do projeto orçamentário, finalizando seu trabalho com um parecer técnico sobre a matéria. Assim, esta audiência é realizada em cumprimento ao estabelecido Estatuto da Cidade, Lei 10.257, de 10 de julho de 2021, a qual seu artigo 4º, inciso 3º, a linha F, determina que a gestão orçamentária participativa é um dos instrumentos da administração municipal, e tal gestão é concretizada por meio de audiências públicas e debate com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Artigo 44 do Estatuto da Cidade ainda prevê que a realização de debates, audiências e consultas públicas como condições obrigatórias para a aprovação das propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual pela Câmara Municipal. Também o regime interno da Câmara, em seu artigo 272, parágrafo 1º, determina que a realização desta audiência pública antes do encerramento do prazo da apresentação de emendas ao projeto. A título de informação, esclareço que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, é um instrumento por meio do qual o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, estabelece as principais diretrizes e metas da administração pública no prazo de 1 ano. A LDO estabelece um elo entre Plano Plurianual de Ações Governamental e Lei Orçamentária Anual, uma vez que reforça quais programas terão prioridade na programação e execução do orçamento. Conforme dispositivo na Constituição Federal, compete à LDO traçar diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do exercício subsequente, a sua aprovação, assegurar o equilíbrio fiscal das contas públicas, dispor sobre alteração na legislação tributária e estabelecer políticas de aplicação das agências financeiras de fomento. Fora as exigências constitucionais, a Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou atribuições da LDO, conferindo o papel de apresentar os resultados fiscais de médio prazo para a administração pública. Assim, o objetivo dessa audiência é explanar à população os planos do governo municipal que irão embasar a Lei Orçamentária de 2026, de maneira que o cidadão possa ficar inteirado a respeito do que interessa à sociedade e ao município. Efetuadas considerações pertinentes, gostaria de convidar agora o secretário financeiro da Prefeitura Municipal, o senhor Denis, secretária de Planejamento, a senhora Tatiane, para compor a mesa aqui, por favor.
Pois bem, gente, como já foi dito aqui, só para a gente fazer um retrospecto, mês passado nós fizemos uma audiência pública aqui nessa casa, onde nós buscamos, junto da população, o que cada um tinha um objetivo, melhorar seu bairro, as associações, e foi levado tudo junto ao prefeito municipal. Hoje está voltando o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, que é o projeto que rege toda a prefeitura para o ano seguinte. Então, convidamos aqui o Denis e a Tatiane para eles explicar um pouquinho agora do projeto. Este projeto vai entrar no plenário da Câmara, vai passar pelo plenário da Câmara, tem que ser aprovado. Então, eles vão dar uma pincelada, explicar um pouquinho do que será gasto, onde será gasto. Caso alguém tiver alguma dúvida, pode levantar o braço, fazer um questionamento, perguntar. Só que o momento agora nós vamos ter que questionar, bater em cima do que está no projeto, não mais dando sugestões. Tudo bem? Vamos lá? Fique à vontade. Boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho a respeito do projeto da LDO. O projeto da LDO, ele é a terceira peça orçamentária. Tudo se começa com o PPA, depois temos a LDO e a LOA. Pelo fato de ser o primeiro ano da gestão, é necessário fazer o PPA. O PPA ele é enviado junto com a LOA em maio e em setembro, e ele deve estar compatível tanto com a LDO como a Lei Orçamentária Anual. Para a elaboração da LDO, o Executivo, com o objetivo de colher suas propostas da população e incluir nas peças orçamentárias LDO, disponibilizou à população através de um e-mail, o e-mail proposta@planejamento, e através de um formulário também à população. Esse formulário foi disponibilizado em 30 de abril e ficou até o dia 12 de maio para a apresentação das propostas. Infelizmente, a participação popular é muito pouca e não recebemos muitas propostas com relação à inclusão dos projetos na LDO. É preciso a gente lembrar que a LDO, como o próprio nome diz, ele fala a respeito de diretriz orçamentária. Diretriz orçamentária, lá na diretriz, ele estabelece quais são as metas, tanto qualitativas quanto quantitativas, para incluir isso no orçamento anual, que é lá em setembro. Além das metas quantitativas e qualitativas, né, a LDO também estabelece as metas fiscais, que a gente fala, que é resultado primário, resultado nominal, a previsão de arrecadação e a previsão da despesa. A LDO ela não traz um detalhamento com relação à espécie de gasto, tanto material como serviço ou como gasto de pessoal. Ela traz como meta apenas o valor a ser aplicado em cada atividade, né, em cada órgão, em cada secretaria. Então, ele não traz um detalhamento específico da forma que vai ser gasta a despesa, mas ele traz um detalhamento da forma e qual que é o objetivo do Executivo. Vamos trazer um exemplo aqui, como construção de escola, reforma de escola, construção de posto, reforma de um posto, e como também algumas metas, como a aquisição de veículos, né, o número de atendimentos dentro da saúde. Então, ele traz essas metas qualitativas que a gente fala. Tá? Na elaboração da LDO, como sempre, a gente procurou ser bastante prudente. O crescimento da receita ali beirando um pouco próximo da inflação, sem muita diferença, né, porque a gente sabe que a economia no país ela tem passado por um momento difícil, né, não só no municipal, mas também no Estado e principalmente na União. E pelo fato desse momento difícil, esse momento volátil, acaba também refletindo diretamente no município. Então, a proporção aí com relação ao crescimento da receita comparado 2025 com a projeção para 2026, está em torno de 3 a 4% de aumento dentro da receita, tá? Que isso automaticamente reflete na despesa, né?
Então, a gente observa que a margem com relação à aplicação da despesa ele é muito pequena, ela é pequena essa margem de aplicação. Eu vou estar passando a palavra à Tatiane, ela vai fazer a apresentação com relação aos números, aos comparativos aí, da aplicação das despesas. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho só dos números, tá? Para a gente poder, para que possamos verificar como que vai ser a aplicação, né? Quanto vai ser receita e despesa. Eu trouxe de uma maneira bem resumida, mas vamos lá. Com relação à receita, nós temos um montante, um total previsto de 329 milhões, sendo 267 milhões para o município, 61 para o Instituto Municipal. A Câmara Municipal ela não tem receita, ela recebe o repasse mensal do município, da prefeitura. Em relação à despesa, temos 259 milhões para a prefeitura, 62 milhões para o Instituto Municipal e 7 milhões para a Câmara Municipal, perfazendo assim um montante de 329 milhões. O município, na LDO, nós fizemos uma previsão de aplicação. O mínimo constitucional para a aplicação na educação é de 25%. Nós estamos com uma previsão de aplicarmos até 29% na educação. Isso representa 4,97% a mais do mínimo constitucional. Nós temos aí uma previsão de aplicação na educação de 55.501.443 na educação. Aplicando o valor, aplicando 29%, isso representa estamos aplicando a maior 4,97%, que representa 9.203.000. Já na saúde, o mínimo constitucional é de 15%. Nesses 15%, nós tem uma previsão de aplicação de 25% na saúde, 10% a mais do mínimo constitucional, tá? Tem uma previsão de aplicação de 48.821.000. Vamos aplicar um valor de 21.897.000 na saúde, tá? Em relação aos números, eu trouxe de uma maneira bem simples e da minha parte é isso, presidente. Então, como vocês mesmos disseram, o orçamento da prefeitura por o ano que vem é aproximadamente 330 milhões. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa sobre valores, se já está no orçamento para o ano que vem, podem ficar bem à vontade, a palavra está aberta. Está vendo nenhuma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Denis e para a Tati. Aproveita aqui que o pessoal da Associação de Combate ao Câncer. A questão dos repasses para as instituições. Vai ter algum acréscimo, alguma coisa, você saberia dizer para a gente? A projeção de repasse para as entidades, para todas, a gente tem uma projeção de aumentar conforme a base da inflação acumulada, normalmente o IPCA, que gira em torno de 6% a 7%. Né? Não tem um aumento efetivo, mas apenas uma correção do valor. É isso que está apresentado no projeto por enquanto. Na onde que está o orçamento para as instituições, para as entidades? É na saúde ou assistência social, Denis? É o GA. O GA é saúde, combate ao câncer. É saúde também. Lar dos idosos.
Assistência. Casalar, assistência também. E agora, Luísas de Marilac. assistência. E tem mais uma Casa-abrigo, assistência. assistência também. A única coisa que diferencia é com relação ao TEA, que é saúde. Verdade, a É, pai hoje tem ideia e ele está na saúde. Vocês conseguiram entender? Marcelo, quer fazer alguma pergunta? Na verdade, só estou aqui representando o GA, porque esse valor de extrema importância para o GA, né, não é um valor absurdo, né, poderia ser também, é uma contribuição, porque o GA ele vive somente de doações, né, e do nosso Bazar da Misericórdia lá, que vende roupas baratas e tal, R$5, R$10, que não, né, então, o meu objetivo aqui, na verdade, é só agradecer a essa verba e agradecer a alguns vereadores também que fazem apontamentos durante o ano, que nos ajuda muito, né, porque a gente tem um custo fixo lá e na verdade, o GAS só anda porque é feito com 23 voluntárias e só tem um funcionário, né, para a gente conseguir, né, e eu tive fazendo uma conta por baixo, aí a gente atende 250 pessoas por mês aí, se você multiplicar isso por 4, que uma família tem mais 4 aí, 1.000 pessoas por dia, quer dizer, quase 12.000 pessoas no ano a gente atende direto e indiretamente, né? Então é um trabalho totalmente voluntário, não tem verba de... As doações são voluntárias através do nosso cofrinho e cada vez está ficando mais difícil, até pelo estado, pela posição que está o país hoje, que está qualquer município, até os cofrinhos diminuíram, porque não existe mais moeda, é Pix, é não sei o que, até isso diminuiu. Então, na verdade, como eu estou aqui só para agradecer a essa verba e é muito bem-vinda para o GA como todo. Muito obrigado. O Denis, Tati, deixa eu também aproveitar e fazer pergunta, Júnior e Juninho, caso queira fazer alguma pergunta também para os meninos. A questão do posto de saúde ali, o antigo postão, está no orçamento para que seja feita a finalização dele? A gente tem previsão com relação à parte de metas, né, que a gente fala. Lá, inclusive, tem a referente à finalização daquele posto. Se a gente pegar as metas lá também, consta a construção das casas, né, que também está previsto. A construção também da escola, lá do Lina Leus, que também está incluído isso na LDO, porque a gente sabe que essas construções ela demora tempo, né? Então ela pega 2 orçamentos no mínimo, né? Então a gente inclui isso dentro das metas quantitativas ali dentro do projeto da LDO. O postinho ali da Lina Leuze também está na meta de vocês para que seja concluído? Também sim. Júnior, queira falar uma coisa? Eu havia conversado aqui com a Tati sobre a porcentagem das emendas impositivas dos vereadores, né? E a Tati já confirmou que vai manter, né, nos 2%. Então, isso... A palavra, senhor a presidente. minha pergunta foi porque melhor para as entidades, né, que pela lei, pelo recurso que ganharam lá em cima, diminuiria para 1,2. Mas o prefeito, né, vocês da contabilidade, da tesouraria, para o bem da cidade, já enalteço isso de vocês, mantiveram esses 2% para os vereadores. Então, ganha a cidade e ganha as entidades que podem ter um valor maior da fatia. Obrigado, presidente. Como disse o vereador Júnior Batista, é muito importante, só para a questão de esclarecimento, o 2.0, nós teremos em torno de 370 mil reais em emendas impositivas do vereador. Dessa verba, metade tem que ser destinado para a saúde. Nós não podemos tirar metade, já é lei, tem que ser investido na saúde. A outra metade nós podemos fazer nos departamentos, associações. Então, é muito importante esses 2.0, porque se caísse para 1.2, nós teríamos coisa de 160 mil reais. Então, diminuiria o repasse que nós fazemos, todos nós vereadores, as associações, enfim, destinar o dinheiro para estas localidades. Então, os 2.0 permaneceu, isso é muito importante. É uma dúvida que talvez todos tenham, quando na explanação do Denis
fala desse aumento, né? Da taxa aí também comentou, do constitucional, que é 15% na saúde, e na educação 25%. Então, está tendo um aumento de 4%. E aí você consegue explicar no que está sendo aplicado esse dinheiro? Se é construção, se é exame, se é consultas na saúde, por exemplo, só para o pessoal ficar mais ciente. Boa pergunta. Com relação a esse aumento, a gente sempre leva a LDO como um registro histórico, tá? Então, aquilo que está acontecendo em 2025, automaticamente vai passar para 2026. Se a gente fizer um comparativo, 2025 com 2024, a gente observa que houve um aumento na aplicação, tanto na saúde como na educação. Na educação, o que teve de grande aumento, o que teve de grande vulto e vai permanecer, né, que é o pagamento do piso do magistério. A gente sabe, isso é uma discussão há bastante tempo, que hoje o recurso que é arrecadado no Fundeb não paga totalmente os professores. Então, o município ele vai lá e arca com esse valor, que dá em torno de 17 a 16 milhões no ano. Então, se a gente for analisar 16, 17 milhões, no orçamento de 330 milhões, é um valor considerável. Então, isso acaba impactando diretamente nos 25%. Tá? Isso eu estou falando apenas de despesa de custeio, tá? Não estou falando de despesa de investimento, que é construção, que é aquisição de novos veículos. A parte de investimento, tanto na saúde, na educação, como em outras áreas, ela depende muito do crescimento da receita, porque grande parte dos recursos arrecadados pelo município, ele é custeado com despesa corrente. O que é despesa corrente? Material, folha de pagamento, serviço, né, pagamento de exames e tudo mais. Então, o poder de aplicação de investimento, ele é muito pequeno. A gente calcula ali em torno de 3% a 4% no orçamento. Um valor insignificante, né, se a gente for ver o valor. Na parte da despesa da saúde, também tem um aumento, se comparado 2024 com 2025, e a tendência 2026 é acontecer a mesma coisa. A gente pode observar, nesses últimos 2, 3 anos, a quantidade, né, de chamamento público que o município tem feito para médico. Automaticamente, quando houve o chamamento público para médico, automaticamente aumenta-se o quê? Aumenta-se a demanda de exames, medicamentos. Então, esse aumento na saúde provém dessas situações, chamamento de médico, oferta e demanda com relação à parte de exames e a parte de medicamento. Esse tem um aumento. A parte de investimento da saúde permanece a mesma coisa com relação à parte da educação. O poder de investimento do município é muito pouco, então, a parte de aquisição de veículos, construção, reforma ou melhorias, depende muito da arrecadação ou também das verbas, né, destinadas das emendas, tanto do Estado como do Federal. E também das emendas dos vereadores, também, né? Quando o vereador ele faz suas emendas na parte de investimento, isso ajuda o município a ampliar e melhorar a sua parte de estrutura, né? Então, esses são os aumentos tanto da educação e da saúde. Voltando um pouquinho com relação à entidade, eu queria colocar aqui que o repasse à entidade, o município ele aumenta ali seu índice de inflação. A gente tem as entidades assistenciais e as entidades dentro da saúde. Na parte assistencial, algumas entidades recebem seu recurso, tanto estadual como federal, e também a parte de tesouro municipal. A parte de tesouro municipal, todo ano o executivo ele aumenta ali, pelo menos a inflação, enquanto o Estado e a União, infelizmente, há muito tempo o valor permanece a mesma coisa. Então, quando a gente fala em repasse à entidade, a gente sempre fala que tem que ser compartilhado. Tem que ser tanto a União, como o Estado, também como município, como também com os vereadores quando enviam as emendas parlamentares. Então, isso é muito bom para melhorar a estrutura, né, para esse repasse. Mais uma pergunta, só mais a título de esclarecimento até para a população. A questão de contratação de especialidades médicas, que entra no orçamento da saúde, né? Nós já estamos aí há 6 meses, né? E a gente nota que a população tem cobrado muito a Câmara Municipal numa postura em relação à contratação. Como que está o andamento? Vocês têm uma previsão de contratação de médicos, especialistas? Como que está isso?
A gente observa com relação à parte de médico, essas coisas, a gente tem feito bastante chamamento público, né? Muito chamamento público. A gente tem o executivo tem feito muito chamamento público para atender essas demandas. E no orçamento, na LDO também tem esse objetivo de continuar atendendo. Tem sim. E eu também gostaria que assim, desse mais explanada na questão das emendas, né, que vem às vezes recurso federal, recurso estadual e o do Tesouro, que é a fonte 1, né? Porque, assim, muitas vezes as pessoas veem acontecendo alguns eventos nas cidades, questionam o vereador, vocês não estão vendo isso? Nós mesmos, da Comissão de Orçamento, é muito questionado sobre aonde está sendo aplicado o dinheiro. Então, às vezes, gasta mais com eventos e gasta menos, às vezes, na saúde ou na educação, mesmo que está dentro do índice constitucional. Então, eles falam, mas está faltando médico, está faltando consulta, está faltando exames, precisa comprar. Como que é feito, só para esclarecimento da população, o recurso que vem, por exemplo, para uns eventos, não pode ser gasto em outro? Como que é feito isso aí? Algumas verbas, alguns recursos, a gente diz que eles são carimbados, né? Principalmente na parte de saúde e da educação. A gente tem as transferências tanto da União como do Estado. Esses recursos que são carimbados para a saúde e para a educação, como a gente fala, é 100% lá. Porém, existem alguns recursos que o município recebe, ICM, PVA, FPM, que é o grande vulto, apesar de ele não ser vinculado, ele tem os mínimos constitucionais, que a gente fala que é 25% na educação e 15% na saúde. Esse é o mínimo, mas isso não acontece, ele normalmente sempre aplica mais. Se a gente for ver, na educação está aplicando em torno de 32% a 28%, e na educação pode chegar a 30%. Aqui a gente já está falando de 60%. Então, sobra 40% em tese para utilizar. Esse 40% ele é mais livre, ele é mais de livre aplicação. Aí o município pode aplicar em qualquer lugar. Se a gente vê historicamente, o município ele aplica ali, fechando anualmente, 9 milhões, 8 milhões e meio na educação e 7, 8 milhões na saúde. Então, esse é o valor que está sendo aplicado tanto na educação e na saúde. Aí, com relação à parte de eventos, o município ele tem, né, aplicado os valores no evento, tem aplicado em outras áreas também. Como eu disse, ele é discricionário. Se o município está cumprindo os 15, os 25, ele pode aplicar no evento, nas festas, tanto no turismo, como no esporte, como na assistência. Né? A assistência, inclusive, ela não tem mínimo constitucional, e o município ele aplica também. Então, ele é bastante discricionário com relação a essas verbas. Abusar um pouquinho mais. Nós tivemos agora, no começo do ano, a reforma administrativa. Então, para fazer uma explanação, que era departamentos, agora é secretarias, quem controla o orçamento, se vai tudo para o gabinete, ou se fica nas secretarias, como que é feito agora a condução desse orçamento a partir de agora? Mesmo com houve a mudança, né, de diretoria para secretaria, hoje todos somos secretários, somos agentes políticos. No entanto, tudo passa pelo crivo do gabinete. Tá? O orçamento ainda está com a Secretaria de Planejamento, independente de ser secretarias, tá tudo. Nós fazemos o planejamento orçamentário, eu e o Denis, nós juntos nessa pasta, nós fazemos o planejamento orçamentário e no momento das despesas passa pelo comitê de compras, ainda mantém-se todo esse controle em relação às despesas, independente de ser secretarias. O que mudou, na realidade, é a questão das responsabilidades, mas ainda continua tudo dentro do gabinete, juntamente com o planejamento e administrativo. Deixa eu só fazer uma perguntinha. A questão do orçamento do município, aproximadamente 330 milhões. Esses 330 milhões do município ou nesses 330 milhões com verbas de deputados, seja estadual, federal e tudo mais?
Não, esse aí é só do município, né? As verbas adicionais, que a gente fala que as emendas, tanto de deputado federal como estadual, no momento que chega, a gente pede o crédito especial, manda aqui para a Câmara e a gente abre essa dotação, tá? Ah, entendi. Então, hoje nós temos vamos dizer assim, o fixo hoje da Prefeitura, direcionado para o ano 2026, vai ser aproximadamente 330 bilhões. E vai ter as variáveis, deputados que mandam emenda para saúde, educação e tudo mais, então seria a variável. Você tem mais ou menos uma noção quanto seria mais ou menos essa variável? Pode fazer até uma comparação, se caso você tiver algum dado, 2023, 2024, de deputados, quanto de verba que veio, você tem... A gente, o repasse de verba, ele também, como o próprio Ricardo disse, ele é bastante variável. Em épocas normalmente, época eleitoral, vem bastante. Em épocas que não tem eleição, diminui um pouco. Então, a gente aí é uma média em torno de 7 a 8 milhões. Essa é mais ou menos do que arrecada durante esse período. São verbas ali, normalmente são verbas pequenas, 500 mil, 250 mil, 300 mil. Então, no fim, né, pode atingir esse valor aí. E, além das verbas, né, de emendas, né, pode também acontecer aquelas verbas de convênio, né, que normalmente o município ele sempre busca, né, de convênio, que é construção de escola, construção de posto, né, investimento, aplicação, drenagem. Então, isso também entra na faixa dos 7 a 8 milhões. Bacana. Então, vocês conseguiram compreender também que o orçamento hoje no município para 2026 vai ser em torno de 330 milhões e podendo recebermos verba de deputados, que seja firmado convênios através da prefeitura. Isso é muito bom, que é uma forma de investir ainda mais na nossa cidade. Alguém queira fazer alguma pergunta? Mais uma, vereador. Pois não, Juninho, pode fazer. Até em consideração às entidades que estão presentes aqui, hoje, para elas receberem esse recurso, elas fazem um plano, né, um plano de trabalho para poder receber. E você colocou bem que anual é feita a correção. Para que isso aumente, o que tem que ser feito? É uma decisão do gabinete? É um plano de trabalho que eles têm que montar diferente? Porque a intenção nossa assim, é subsidiar mais o valor para eles pelo serviço que eles já fazem na nossa comunidade. Como que é feito a tratativa administrativa desse? Todo tipo de repasse à entidade, tudo começa com o plano de trabalho, né? Esse plano de trabalho é apresentado ao secretário, o antigo diretor, e através dessa apresentação do plano de trabalho, né, verifica-se a necessidade, verifica-se a disponibilidade financeira e verifica-se também se é possível isso acontecer. Se isso for possível acontecer, faz o termo aditivo, né, e repassa o valor à entidade. Não. Subvenção. Isso que eu ia comentar. Quando é emenda dos vereadores, como já vai direto, já menciona, então já é direto. Claro que tem todo aquele processo de plano de trabalho e tal, mas a parte de negociação ela é mais simples, né? Porque A questão da emenda, ela já vem meio que carimbada, né? Então, já vem diretamente direcionado para aquela entidade. É isso, né? É isso mesmo. Mas uma dúvida que ficou na colocação assim, por exemplo, a entidade fez o plano de trabalho. No decorrer do ano, a necessidade, você falou do aditivo,
aí a prefeitura pode rever e completar essa subvenção, que é um valor que não está atendendo a entidade. Então, pode ser revista, então, durante o ano. Então, pode ser feita. Juninho. Pessoal, vocês queiram falar mais alguma coisa? Eu tenho percebido que a prefeitura vai tomar outra atitude agora de fazer aqueles mutirões que se fazia só em época próximas às eleições, está fazendo todo ano agora. Eu não sei se tem alguma ligação com a gente lá, mas a partir do momento que teve esses mutirões, aumentou muito a procura de coisas no GÁ lá, muito. De cama hospitalar, de muleta, de cadeira de roda, aumentou muito lá, que está sendo muito indicado. Né? Então, eu acho que tem alguma coisa a ver, eu não consegui dimensionar isso ainda, essa ligação desses mutirões, que automaticamente, se você trabalha com mutirão todo ano, você vai trabalhando preventivamente já, né? Para que o problema não se torne maior depois na saúde. Né? Então, só queria deixar que a posição nossa lá é que a gente quer que isso aconteça mesmo, que cada vez mais pessoas procurem o GÁ. Que ele está lá para servir, nosso lema é servir. E tudo que a gente arrecada lá, tudo que arrecada, é comprado em material para servir a população que às vezes não tem acesso a isso. Né? A gente até pede aqui para que divulguem realmente, divulguem que é tudo gratuito, que a grande dificuldade nossa é essa, divulgar que é gratuito. Que a pessoa tem que medo de ir lá, e tem que fazer um cadastro, e tem que pagar alguma coisa. Isso aí não existe lá. Né? Então, a gente pede a colaboração que divulguem realmente o GÁ para que as pessoas procurem, que a gente também força a gente a ter mais coisas e atender melhor a população ainda. E além de que, cada vez que a gente percebe que a pessoa, a partir do momento que ela é ajudada, e nós estamos lá para ajudar realmente, para servir, ela automaticamente ela se sente na obrigação, não é nem moral, na obrigação de coração mesmo, de doar, toda vez que a gente, de colaborar. Né? Então, a gente pede para que, o meu pedido aqui é que divulguem o GÁ, para que visitem o GÁ, conheçam o GÁ. Nós temos, que eu falei, 23 voluntários, não tem ninguém trabalhando lá, e são muito elogiados aí você conversa, que é muito bem atendido, são todos voluntários. Né? Então, só peço a vocês para divulgarem mais o GÁ, para que realmente nos procurem, sabe? Que a gente tem procurado aumentar, tem coisas que é mais difícil, como cama hospitalar, por exemplo, é difícil você ter, é caro cada cama, você deve estar na saúde, vocês estão sabendo aí que cada cama é caríssimo, nós estamos aqui com 38 camas lá, mas se tivesse 100, ia 100, porque a pessoa usa até partir para uma melhor. Né? Então, é só com esse objetivo de divulgar o GÁ, realmente. Eu vim aqui com o objetivo de agradecer e que vocês divulguem o máximo possível o GÁ. Muito obrigado. A palavra. Pois não. Do Marinho é o efeito cascata, né? Começa a acontecer os mutirões, o pessoal depois vai precisar do equipamento e vai buscar lá. Então, o apoio ao GÁ é importante. Eu gostaria, aproveitar o secretário da Agricultura, Marcelo Gregório, nosso ex-vereador, sempre vereador, né? Assumiu essa pasta esse ano. E nós tivemos na última audiência pública aqui, né, alguns relatos da zona rural, da questão de insegurança e tudo mais. E eu tenho certeza da capacidade que o senhor tem aí, de como que está, você dá uma explanada também, porque o senhor pegou agora essa pasta da secretaria, junto ao gabinete, ao secretário de Finanças e Planejamento, Tatiane, o Denis, como que está assim, a proposta de trabalho agora, para a gente já dar uma resposta aí para a população, em todos os projetos que vocês já estão analisando? Boa tarde a todos. Como você relatou aí em relação à segurança, né? Realmente a gente tem recebido muitas reclamações. A nossa secretaria esteve em Espírito Santo do Turvo há 2 semanas atrás, e lá nós conversamos com o pessoal da Polícia Ambiental, e nós estamos tentando estudar um projeto para trazer uma atividade delegada, tá? Para auxiliar a nossa secretaria, para dar uma segurança maior para a nossa população rural. Isso já acontece hoje com a Guarda Municipal. Tá? Essa atividade delegada ela foi proposta através da Polícia Ambiental, mas nós queremos tentar fazer um projeto para trabalhar com a nossa Guarda Municipal. Talvez uma atividade delegada com a nossa Guarda Municipal. Né? Então,
valorizar os pratas da casa. Nós temos projetos aí para PAA, como eu já tinha conversado com vocês, né, que é um projeto muito complicado de trazer para Paraguaçu, que é o federal, por conta de atividades quilombola, ou assentamento rural, e a gente está tentando montar um PA municipal, a qual vou precisar de vocês agora, já que eu sei que é 2% da emenda parlamentar, então talvez a Câmara possa ajudar nesse projeto aí. Tá? E eu peço a ajuda de vocês também, porque vocês sabem, vocês são muito procurados pelos agricultores aí, né? E a gente sabe da necessidade de dar um apoio para poder escoar a produção desses agricultores. Hoje, a vida ficou muito fácil para o cidadão, vai no mercado, faz toda a sua compra lá, e o pequeno agricultor está ficando esquecido. Hoje a gente acaba vendo a feira livre diminuindo, a quantidade de volume, de frequência, então esses pequenos agricultores estão sofrendo. Tá? Então, o nosso trabalho é dar uma atenção, por isso eu peço a ajuda de vocês também em relação aos programas que nós estamos montando, municipal, para dar um auxílio para esses pequenos agricultores aí. Hoje nós temos a patrulha agrícola, que dá assistência também para esses agricultores, no plantio, na melhoria de estrada, e lembrando que nós estamos próximos à eleição aí de deputados, eu peço o apoio dos nobres também para que recorram aos seus deputados, porque hoje nós temos 500 quilômetros de estrada, para que vocês solicitem junto aos seus deputados também para dar um apoio sobre o melhor caminho. Nós temos muitas estradas aí que precisam do melhor caminho. Tá? Então, se vocês quiserem, depois eu tenho levantamento. Nesse mês passado, nós fomos em loco, fizemos o levantamento de muitas estradas rurais que precisam do melhor caminho, que tem movimento o dia todo, e a prefeitura tem dado manutenção, mas não tem equipamento suficiente. Então, hoje a gente precisa da ajuda dos nossos deputados para que eles consigam, junto ao governador, lá o melhor caminho para nós. Júnior? Juninho? Mais alguém queira fazer alguma pergunta? Então, encerradas as discussões da matéria referente ao projeto que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dou por encerrada esta audiência pública, agradecendo a presença e a participação de todos vocês. Meu muito, muito, muito obrigado. E quero deixar aqui que a população precisa estar mais presente nestas audiências públicas, seja na Câmara Municipal, em sessões, precisa estar mais presente para que vocês possam ver o trabalho de cada vereador, para vocês possam ter um acesso melhor com cada vereador e também cobrar. É isso que nós precisamos, que a população esteja presente, para que, de fato, as coisas aconteçam em nosso município. Todos nós aqui temos a certeza absoluta que o nosso pensamento é o mesmo, é o melhor para Paraguaçu. Então, nós precisamos fazer a diferença para uma cidade cada vez melhor. E, por isso, nós precisamos também da participação da população. Então, muito, muito obrigado mesmo. Dou por encerrada esta audiência.